com oração. Pai querido, louvamos o teu nome nesta noite pela tua grande misericórdia, enorme bondade. Apresentamos as nossas vidas, esta quarta aula da matéria de síntese do Novo Testamento. Te louvamos, te enaltecemos, levantamos bem alto o teu santo nome, te agradecemos pelo privilégio de estarmos reunidos através deste meio de comunicação, que é o Zoom Vídeo, e através, ó Deus, desta grande bênção de estarmos estudando juntos a tua gloriosa, poderosa, maravilhosa e impactante e eterna palavra. Que teu Santo Espírito venha iluminar nossas mentes, nossos corações. Aqui não somos e jamais seremos os donos da verdade. Estamos aqui aprendendo a verdade, e a verdade está em Cristo, e a verdade é a tua santa e gloriosa palavra. Por isso, abre o nosso entendimento humano tão pequeno, tão limitado, tão necessitado da rica e poderosa unção do teu Espírito para entrarmos na profundidade da tua Santa Escritura. Louvamos o teu nome, agradecidos no grande, poderoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Perfeito, meus irmãos, você está com a turma da terça-feira, Academia Bíblica Bereia, turma das terças, curso básico em teologia. Hoje é a quarta aula da nossa matéria síntese do Novo Testamento. A paz do Senhor, graça e paz, Shalom Adonai, Deus lhe bendiga, né? Dio lo bendice a tutti vote. E aí vamos. Não vou entrar em alemão, que vocês não vão entender alemão. Italiano e francês, tudo bem. É uma alegria grande ter vocês aí na telinha, família Ramalho, irmã Jandra, evangelista Alexandro. Deus abençoe esse jovem servo do Senhor. Eu ainda vou aprender muito em ficar jovem, bonito e usado por Deus, em estar mais pertinho do irmão Alessandro. Também o irmão Claudiano, sua digníssima esposa, irmã Larice, Deus lhe abençoe. Irmão Gil Grijol, isso, daqui a pouquinho, né? Não, eles já estão lá, sintonizados. Ítalo, eita, Ítalo! Esse sorriso eu nunca vou ter, Ítalo. Ítalo tem um par de dentes que, olha, misericórdia. Qualquer odontologista fica olhando, é natural ou é falso? É natural, Ítalo, eu sei. Irmão Leandro, oh meu Deus, não me deixa não, vaso de Deus, não me abandona. Eu sei que De jeito nenhum, pastor. A primeira terça é complicado, eu já entendo a sua situação. A primeira terça não tem como sair fora. Tem Verdade, como sair pastor. dentro, aliás, dentro. Mas o resto, graças a Deus. A Abissai daqui a pouco vai aparecer, acredito, né? Eu não vejo a Abissai há muito tempo, né? Mas a Abissai tem uma vida muito corrida. Minha irmã Amanda também. Hoje a irmã Amanda está fazendo a maratona do lar. Meus irmãos, muito obrigado por vocês que investiram tempo, esforço, sacrifício, porque para estar aqui não é nada fácil, mas graças a Deus. Estamos estudando, né, o Evangelho de João. Lembrando, vou dar uma notícia aqui, todo mundo vai sorrir agora. Hoje é a penúltima aula, né? E ninguém está sorrindo, está todo mundo com o rosto sério. Hoje é a penúltima, o que isso quer dizer? A última é a próxima, com a provinha. Meu Deus, prova, não fala isso não. Eu não sei se eu sou uma pessoa normal. Quando chegava na prova, na minha época de faculdade, de 39, 42 alunos que constituíam minha turma na época, o único que ficava sorrindo era eu. Quando o professor anunciava a prova, me chamava, você tem um problema na cabeça, Prestes? Falei, não, por quê? Está todo mundo em desespero e você feliz. Eu estudei para quê? Para chegar a esse momento, para fazer a avaliação e provar que eu conheço alguma coisa do que eu estudei. Então, irmãos, ninguém entra em parafuso, ninguém entra em pânico, tá? Eu vou orientar ainda hoje como é que aos novos alunos, né, como é que a prova não tem mistério, não tem bicho de sete cabeças. Vamos fechar a correção do bloco de exercícios, tá? Já adianto, para você já ficar com o coração tranquilo, leve, tá? A prova vai ser todinha baseada nos exercícios, todinha, não vai ter nem mais nem menos. Aí no finalzinho, perto do finalzinho, a gente vai dar orientações, dicas importantes, né, para você relaxar, ó, respirar fundo e chegar então
na semana que vem com um sorriso que vai girar aqui, ó, a passar da orelha, e aí você vai ser muito usado por Deus nesta prova. Não tem mistério não, gente, tá? Eu sei que causa um pouco de tensão, de nervosismo, é normal, não é? Mas eu acho que de todos vocês, eu sou super anormal, porque pensa num camarada que amava dia de prova. Até o meu professor, eu tinha um professor que era carrasco, né? Que ele entrava assim de surpresa, todo mundo gritava em desespero, eu dava glória, eu falei, Deus me ajuda de improviso, mas estou aqui preparado, né? A vinda de Jesus também, gente, a gente tem que estar sempre preparado, porque a qualquer momento Jesus vai vir e a gente tem que estar realmente na posição. Página 17, como eu estava falando, nós estamos estudando um pouquinho, né? Porque esta matéria ela não está dedicada propriamente ao estudo dos evangelhos. Embora pelo fato de pertencer ao contexto do Novo Testamento, temos que fazer menção, não é? De uma visão sobre os 4 evangelhos. Os 4 evangelhos, sem dúvida nenhuma, o mais diferente em tudo, em conteúdo, em fraseado, em linguagem, é o Evangelho de João. Já entramos, já nos introduzimos, e olha aqui algumas das características que este Evangelho, né? Já falamos das características principais. Agora nós vamos entrar em características muito particulares, que eu tenho certeza que você, ao ler o Evangelho de João, passou por elas. Algumas, claro, você leu, mas não percebeu. Então, eu quero lhe ajudar a perceber. O importante não é só ler, é perceber. É conhecido como o chamado livro dos diálogos. Dos 4 evangelhos, não tenhamos dúvida, João é o livro dos diálogos. Mais do que qualquer outro evangelho, João dá atenção aos diálogos íntimos e transformadores que Jesus teve com pessoas comuns e diferentes. Observe, o Evangelho de João ser considerado o livro dos diálogos é normal e intencional. Olha só, normal e intencional, ou seja, foi intenção do próprio Deus, foi intenção do Espírito Santo fazer com que esta temática, não é, que aborda o Evangelho de João, se constituir num pequeno manualzinho de evangelismo pessoal. A igreja foi chamada para evangelizar, sair para fora, ganhar almas. Mas de tudo que nós encontramos da Bíblia, e o Evangelho de João nos chama muita atenção, porque Jesus nos ensina a importância do evangelismo pessoal. Tem crente que não gosta do evangelismo pessoal, gosta do evangelismo em massa, do povão, de campanhas evangelísticas. Não é errado trabalhar com campanhas evangelísticas, com grande quantidade de pessoas, mas vamos olhar para o exemplo que o Senhor Jesus nos deixou. O evangelismo pessoal, sim, tem grandes vantagens, porque é o chamado corpo a corpo, tete a tete. Você vai estar lá cara a cara com a pessoa, dialogando com ela, detectando a necessidade espiritual e emocional daquela pessoa. E a tendência da pessoa ficar mais afirmada, mais estabelecida com raízes no evangelho, ela é muito maior do que o evangelismo em massa, porque o evangelismo em massa, o próprio nome diz, ele atinge a massa, e aí há necessidade, não é, das pessoas que trabalham com evangelismo entrarem no meio da multidão e darem um acompanhamento personalizado. É o que Jesus chama, né, no Evangelho de Mateus, de discipulado, que é uma doutrina. Existem 43 doutrinas bíblicas. Que são doutrinas? Ensinos genuinamente extraídos da Escritura Sagrada. Exemplos de doutrina, só para você entender, porque há uma confusão entre usos e costumes e doutrina. Há uma confusão muito grande. Isso nós vemos
tanto nas igrejas brasileiras, nas igrejas hispanas e igrejas de outras etnias, outras raças e línguas também tem essa situação, né? De uma certa confusão. Não, essa é a doutrina da minha denominação, essa é a doutrina da minha igreja. Na verdade, não se trata de doutrina, se trata de usos e costumes, porque a raiz da palavra doutrina, ela está lá em Atos dos Apóstolos e em Romanos, que é a palavra grega didarre. Então, a palavra grega didarre quer dizer conjunto de ensinos ou de ensinamentos genuinamente extraídos da Escritura Sagrada. Dei exemplo de doutrina. Soteriologia, exemplo, que é uma matéria nossa, que nós vamos ainda ter para alguns alunos, outros já passaram por ela, a doutrina da salvação. Pneumatologia, o estudo sobre o Espírito Santo. A armatiologia, que vamos estudar no médio em teologia, a doutrina do pecado. Escatologia, alguns já estudaram, outros ainda não, a doutrina dos últimos dias. Então, é um número muito vasto, totalizando 43 doutrinas. E a doutrina que é pouco ensinada e valorizada nos dias de hoje é a mateteologia, que é a doutrina do discipulado. Oh, a Bíblia fala abertamente sobre o discipulado. Jesus foi o que deu o pontapé inicial. O apóstolo Paulo continua e os demais apóstolos vão criando formatos de acordo com a necessidade da época. Então, Jesus, ele lançou as bases do discipulado e do evangelismo pessoal. Como é que ele apresenta esses diálogos em João? Olha só. Nicodemos é o diálogo mais clássico ou mais conhecido de evangelismo pessoal. Está lá em João 3, 21. Depois a mulher de Samaria, Evangelho de João 4, 26. Os judeus na festa dos tabernáculos, né? Uma das principais festas do judaísmo. João 7,14, 39, 8, 3,58. Depois, o encontro que Jesus teve com a mulher adúltera, todo mundo queria apedrejá-la, todo mundo queria arrebentar com ela, mas Jesus teve um cuidado, um carinho, não é verdade? Uma aproximação tão importante com aquela mulher rejeitada e colocada de lado na sociedade judaica. A parábola do bom pastor, meu Deus, uma parábola riquíssima que está no capítulo 10 do Evangelho de João. Instruções privadas aos discípulos, palavras de consolo e a oração intercessória. Isso aprendemos nos capítulos 14, 15, 16, 17. Eu costumo dizer que esses 4 capítulos é a miniatura do Evangelho. Uau! A miniatura do Evangelho está nos capítulos 14, 15, 16 e 17 do Evangelho de João. E, por fim, o encontro com os seus discípulos no Mar da Galileia, aquele encontro marcado por aquele diálogo, né, entre Jesus e Cefas, ou seja, Simão Pedro. Lembra-se? Simão, amas-me mais do que a estes? Aí, o que Pedro diz? Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus responde, apacenta as minhas ovelhas. Só que poucos de nós entendemos porque na terceira vez, quando Jesus questiona Pedro com a mesma pergunta, diz lá no texto, Pedro fica triste. Vamos ler esse texto? Esse texto é lindo, é maravilhoso, mas pouco entendido, pouco interpretado. Capítulo 21 do Evangelho de João vale demais a pena nós fazemos uma rápida análise em um dos mais marcantes capítulos dos evangelhos e, neste caso, no Evangelho de João. Capítulo 21, versículo 15. Eu estarei hoje usando a versão edição contemporânea, que é característico da Bíblia Thompson. Acredito que alguns de vocês têm esta Bíblia, aqui está a minha, né, Bíblia Thompson, né, e a Bíblia Thompson ela usa
a edição contemporânea. Ela não usa Almeida Revista Atualizada, nem Almeida Revista Corrigida, mas usa uma das melhores traduções da Bíblia em língua portuguesa. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15. Quero chamar a sua atenção nesses breves minutos que estaremos usando para a leitura desta história, desta narrativa, para que entendamos por que Pedro se entristeceu ao final deste diálogo. Diz assim a Escritura Sagrada, Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Ele respondeu: Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Verso 16. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, amas-me? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Verso 17. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Simão entristeceu-se por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: amas-me? E respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo, disse Jesus. Apacenta as minhas ovelhas. Chama atenção a leitura do verso 18, porque eu quero incluir o pacote. Aí entra o verso 18 e 19. Isso aqui é interessantíssimo. Em verdade te digo que quando eras mais moço, te vestia a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as mãos e outro te vestirá e te levará para onde não queres. Jesus disse isso significando com que tipo de morte havia ele de glorificar a Deus. Então lhe disse: segue-me. Vamos lá. No versículo 15, Jesus faz a primeira vez a seguinte pergunta: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? O Novo Testamento, como já falamos, originalmente foi escrito não em português, não em inglês, não em francês, mas no idioma. Qual é o idioma? Eu esqueci, me deu um branco. Acabei de tomar um café um pouco forte, limpou minha Grego, mente. Novo Testamento, grego, koiné. Grego Aramaico. koiné, obrigado. Bom, Elton tá na brecha. Grego koiné, o grego popular, o grego do povão, não o grego clássico dos filósofos gregos, né, como Aristóteles e Platão. Perfeito. Vamos lá. Como foi escrito em grego koiné, então este texto originalmente está em grego koiné, embora estamos lendo uma tradução na língua portuguesa. Como entendemos esta realidade? Verbos no grego são muito variantes e usados de forma muito específica de acordo com a situação. Existem 3 palavras no grego que denotam amor ou amar: filéu, storge e ágape. São os 3 tipos de amor que existem no Novo Testamento em grego. Vamos lá, vamos destrinchar isso aqui. Qual o significado dessas 3 palavras ou verbos no grego koiné? Storge, amor familiar, o amor que existe entre pai e filho, tio e sobrinho e assim por diante. Temos a palavra filéu, amor fraternal, o amor que existe entre os irmãos em Cristo, o amor humano, o amor natural, filéu. E tem um terceiro amor, que é o ágape, que é o amor divino, o amor sacrificial. Cada uma dessas palavras tem os seus verbos correspondentes. O ágape, o amor divino, sacrificial, não é um amor de Deus, tem o verbo agapau. Storge, a palavra storge, o amor familiar, tem o verbo grego storgel. E filéu, que é o amor familiar, o amor humano, tem o philons, que é o verbo que quer dizer o amor familiar, o amor humano. Perfeito.
Aqui está sendo usado o intercâmbio de duas palavras gregas, agapau e filoon. Quando Jesus vai lá, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a este? Então eu vou simular, claro, a ideia minha não é ensinar aqui ainda grego, mas vamos fazer aqui uma combinação, uma mistura. Então, como estaria a palavra amor nessa primeira frase? Então vamos misturar grego e português. Então ficaria algo mais ou menos parecido com isso aqui, ó. Simão, filho de João, agapau-mes mais do que a estes, ou seja, tu me amas com sacrifício, tu me amas com amor divino mais do que a estes? Aí olha o que responde Pedro. Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te filéu, que eu te amo como irmão, eu te amo como um fraterno, o amor fraterno. Aí Jesus insiste no versículo 16. Simão, filho de João, amas-me? Ou seja, Simão, filho de João, agapas-me? Tu me amas com sacrifício? Tu me amas com amor divino? Olha só que interessante. Pedro insiste em responder a Jesus no verso 16. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ou seja, tu sabes que te filéon, que eu te amo como irmão, eu te amo com amor fraternal. Aí no 17, que coisa que nós não lemos no português, mas quando você quiser lançar a mão, eu até posso lhe orientar como lançar online grátis, como está no grego koineu, verso 17, aí você vai entender porque Pedro ficou triste. Perguntou-lhe pela terceira vez, olha só que diferença, Simão, filho de Jonas, filéon-me, tu só me amas como irmão, com amor fraternal, com amor humano? Olha só, Jesus mexendo na consciência de Pedro. Simão entristeceu-se por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez. Lemos em português, amas-me, mas no grego, filéus homi, ou seja, me amas apenas como irmão, como amor humano, amor fraternal? E respondeu, Senhor, tu sabes tudo, e tu sabes que eu apenas, está sendo grego, que eu te amo fraternalmente como irmão, não te amo com sacrifício. Claro, ele teve que admitir que ele pensava que amava a Jesus na base do amor sacrificial, do amor divino. Por isso que Pedro se entristece, porque Jesus mexe na consciência de Pedro e Pedro finalmente confessa. Eu tenho muito que aprender ainda não sei amar sacrificialmente. Alguém que está me entendendo, gente? Alguém está me entendendo? Essa característica, eu acredito que poucos de vocês já investigaram ou talvez já ouviram em alguma pregação ou já leram em algum livro de teologia, certo? Mas é o que está no texto, no original. Não enxergamos isso no texto em português, mas nós vemos o que? A consequência de Jesus ter feito uma espécie de trocadilho dos verbos gregos, deixando então a critério de um trabalho de consciência sobre Simão Pedro. Então, este encontro aqui foi um encontro bastante impactante. O livro O Evangelho de João, além de ser também considerado o livro dos diálogos, não é? Ele é o livro dos sinais. Oh, interessante. A palavra sinal no grego é semeion. E é importante entender essa palavra grega. O que é semeion? Demonstração do sobrenatural em alta atividade. Oh! Mas interessante que esse evangelho descreve apenas 7 milagres. Ao contrário de Marcos, Marcos é o evangelho que mais apresenta milagres, mas João apresenta só 7, que ele chama de sinais. Os sinais, então, apontam para quem é Jesus. E Jesus quem é no evangelho de João? O Filho de Deus, o próprio Deus encarnado em ser humano. Vamos ver esses milagres. As bodas de Caná, Jesus transformando a água em vinho.
Há muita polêmica, e eu não estou aqui para esquentar essa polêmica, mas para apresentar o texto no seu original. Quando você pega esse texto no grego koiné, você vai descobrir que definitivamente aquele vinho que Jesus converteu, né, vindo da água, foi vinho, não foi suco de uva, porque a palavra grega é oikos, que fala então de algo altissimamente fermentado. Aí alguém me perguntou esses dias, pastor, então por que nas nossas igrejas não se consome o vinho diretamente na ceia do Senhor? Se usa o suco de uva. É um fator cultural. O importante é que está sendo cumprido a ordenância, porque Jesus deixou estabelecida duas ordenanças, não é? O batismo em águas e a ceia do Senhor. Aí é uma história um pouco longa, mas por cultura, não é? O povo brasileiro decidiu adotar, né? A maioria das igrejas brasileiras decidiram adotar o uso do suco de uva. Esse é um fator meramente cultural. Você vai na Argentina, um exemplo, né? Fui missionário lá por 6 anos. Você vai ao Uruguai, fui lá missionário 1 ano. Fui no Chile, fui missionário lá 1 ano. Você vai em qualquer país da América Latina, né? Eu praticamente conheço toda a América do Sul, menos a América Central, certo? Mas tem informações que na América Central ou na América Latina, que seja, que vai do México até o Panamá e desce, pega a América do Sul inteira, toda a América Latina, as igrejas têm por hábito não usarem o suco de uva. Acredite se quiser, o único país da América Latina que usa o suco de uva na ceia do Senhor é o Brasil. Oh, interessante isso, mas é um fator cultural. Falar dessa história agora a gente vai gastar aqui muito tempo, mas não está em nada errado. Se a gente for claro, pelo original, é o vinho, tá? Tanto que na Argentina eu tive dificuldade, né? Porque os ucranianos e russos, por exemplo, usam um vinho altamente fermentado, então você não pode tomar muito, tem que ser aquela bitocada, aquela... É praticamente um beijo, né, no cálice, porque se você for tomar um golo assim meio forte, dá para desmaiar, porque é muito forte. No Chile, nem se fala. Quando eu tomei a ceia do Senhor no Chile, eu errei, né, a dose, faltei desmaiar. Falei, meu Deus, o que é isso? É aguardente, cachaça? Que negócio é esse? Muito forte. Da França, Itália, Espanha, nem se fala. Lá o negócio é pesado, entende? Mas o Brasil é o único país da América Latina que, na ceia do Senhor, por uma mera questão cultural, usa o suco de uva. Alguém me perguntou, eu repito, é errado? Não, de forma nenhuma. É uma substituição justa e coerente para atender necessidades locais e culturais. Já o planeta Terra inteiro praticamente usa, não é, o vinho. Na África, Ásia e Oceania, existem países que também, por fatores culturais, usam o suco de uva. Sim, irmão Pas- Elton. Pastor, o senhor deve ter, eu não tenho conhecimento sobre essa área, mas o senhor deve ter esses vinhos então vendidos que é da década de 1950 ou 12, 15 anos atrás, quando ele contém esse teor de 12% de álcool, é somente a fermentação que ocorreu nele? Sim, entendamos aqui, não quero me estender porque vai tomar muito tempo. O vinho de fermentação 12, ele é muito parecido com a fermentação da champanhe. Já ouviram falar da champanhe? Então, a champanhe e esse vinho 12, eles têm praticamente o mesmo nível de fermentação. Agora, entenda, os vinhos europeus e o vinho israelense, a fermentação vai entre 52 e 65. É violento, é violento. Quando eu estive na Jordânia, me deram de presente uma garrafa do vinho de Israel. Meu amigo, quando eu abri, faltei desmaiar. De tão forte. É fortíssimo. Nunca tomei. Nem para experimentar, nem por brincadeira. Só o cheiro já estonteia. E o judeu toma aquilo ali com a maior facilidade. Não se embriaga, que é outro fator engraçado. Não se embriaga. Eu na França vi pastores, na França, na Espanha, na Itália, tomarem vinho de 42 a 50 e não se embriagam. O que é isso? Hábito.
Não tem outra explicação. E se usa o vinho da ceia, esse mesmo vinho, no cerimonial da ceia. Mas isso é um fator meramente cultural, que deve ser, obviamente, respeitado, como também os europeus acham engraçado. Oh, vocês usam suco de uva. E aí a minha resposta, isso é um fator cultural que não desmerece em nada, entendeu? O importante é que estamos lembrando-nos da morte do Senhor Jesus Cristo e do que significa a instituição da ceia do Senhor. Todos estão me entendendo, gente? Eu vejo nas redes sociais muito debate, muita polêmica que não chega a nenhum lugar, e até mesmo brigas. Então, é o tipo de assunto que não deve ser levado a esse ponto. O ponto mais importante é entendermos que houve sim um milagre da conversão da água, não em suco de uva, mas em vinho. Sim, irmã Jandra. Só uma pergunta. E quando de menor aceita Jesus e se batiza, como que toma bebida alcoólica na hora de ceia? Repita, por favor, que houve uma pequena falha, não lhe ouvi. Ah, desculpa. Quando uma pessoa de menor se batiza nas águas, daí ela passa a participar da ceia. Como que ela toma o álcool? Pode? Porque a Ela Santa tem que ser Ceia. orientada, compreende? Ela tem que ser guiada, ela tem que ser discipulada. A nossa cultura, a cultura latina, não é? Não tem nada de errado se abster do uso do vinho, certo? Tanto no dia a dia como no cerimonial da ceia do Senhor. Mas entenda bem, o latino, por cultura, por herança cultural, estranhamente não sabe beber. Não estou aqui fazendo apologia ao hábito de beber, não. Tanto que o livro de Provérbios dá um alerta, né? Se tu vês o vinho resplandecendo no copo, sai fora, corre fora, porque o próprio livro de Provérbios diz que é uma tentação. E é. Ah, eu bebo socialmente. Cada um é cada um. Mas já tenho ouvido testemunhos que aquele que começa a beber socialmente um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, e daí, bum, daqui a pouco está uma pessoa dependente do álcool. O álcool é uma droga, vamos ser sinceros, o álcool é uma droga. E tem pessoas que têm uma tendência, uma predisposição, não sei se vocês já leram isso, uma predisposição genética a serem viciados em qualquer tipo de bebida. Não, eu bebo socialmente, mas dê uma olhadinha se aquela pessoa tem na sua família uma predisposição genética a ser viciada em qualquer tipo de bebida. Então, não vale a pena correr o risco, porque você não sabe a sua árvore genealógica, a menos que você saiba que seu pai, seu avô, seu bisavô, entende? Tinha uma predisposição ao alcoolismo. Mas eu pergunto, vale a pena correr o risco? Humildemente, à luz da Bíblia, não. Não vale a pena correr o risco. Não, mas eu tomo de vez em quando. Fica entre você e Deus, certo? A questão é que é um certo risco, e não vale a pena. Entende? Como servos de Deus, temos que seguir aquela orientação que Paulo dá. Todas as coisas são o quê? Alguém pode completar o versículo? Todas as coisas me são o quê? Lícitas. Mas nem todas as coisas Me convém. me convêm. Todas as coisas me são lícitas, ele continua, né? Mas eu não me deixarei ser dominado por nenhuma delas. É uma questão de equilíbrio, compreende, irmã Janta? Temos que ser equilibrados e orientados. Tanto que Paulo, alguém se lembra? Paulo orientou Timóteo a tomar um pouco, falou um pouquinho de vinho, com razão. Porque a água de Éfeso, você já leu isso? Você já pesquisou isso? A água da cidade de Éfeso era uma água salitrada, salobra, tinha uma altíssima quantidade de potássio, não é? Muito, uma água pesada, e ela tinha tendência de provocar o quê? Doenças estomacais, como úlcera péptica e outras. E como não existia a Pepto-Bismol, Imodium, Alka-Seltzer, como temos hoje, só tinha o quê? O vinho. E o vinho era um elemento como um remédio, tomado bem dosadamente para aliviar o problema das úlceras. Então, pelo texto grego, se supõe que Timóteo tinha problemas de úlcera gástrica.
Por isso a recomendação que Paulo dá. Toma um pouquinho de vinho devido às tuas enfermidades estomacais, entende? Por, Mas, se possível evitar, muitíssimo melhor. Sim, por isso, pastor, que Paulo adverte que o pecado é a embriaguez. Isso dá a sim. entender que continha essa fermentação elevada. Exato, 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 exato. Os obreiros, não é, da igreja de Éfeso tomavam vinho normalmente. O problema é a embriaguez, mas vou repetir, esse é um fator cultural. Nas igrejas brasileiras, não é visto com bons olhos, pelo menos algumas denominações. Em outras, existe um fator um pouco liberal. Então, temos que ter, vamos dizer assim, o critério. Vamos procurar ser o quê? Equilibrados. Estar no meio. Evitar seria o melhor? Seria o melhor. Entende? Para não cairmos em tentação e em futuros problemas. Alguém está me entendendo, gente? Alguém está me entendendo? Fique-se bem claro que eu não estou aqui como apologista, defensor. Por exemplo, o álcool para mim é uma. Você quer me matar? Coloca um pouquinho de vinho perto de mim, você me mata. Só o cheiro me faz desmaiar. Então, por mais que eu quisesse, um pouquinho só, né, me manda para a eternidade. Mas deixa quieto, vamos lá, vamos passar adiante. A cura de um filho de um funcionário. Outro sinal maravilhoso que Jesus realizou. A cura do paralítico. João 5:1, 47. A multiplicação dos pães. Lembram-se que existiram duas multiplicações dos pães. Lembram-se disso? Lembram-se? A primeira e a segunda. Agora, tem um fator muito interessante, eu não vou entrar aqui em detalhes, que vai tomar muito tempo. Só vou resumir para você entender. A primeira multiplicação dos pães só tinha uma audiência de judeus ali no meio. Só judeus. Leia o texto que você vai entender. Era só judeus, só judeus. Então, o tratamento de Jesus com aquele povo para quem ele multiplicou os pães eram esmagadoramente judeus. Na segunda multiplicação, era uma mistura de judeus e gentios. Essa é a razão porque, essa é uma, não é a única, que sobram cestas de pães. Oh, na primeira não sobrou. Alguém se lembra? Na primeira multiplicação não sobraram cestas com pães. Na segunda sobrou. Aí temos duas mensagens que o tempo não me permite explicar, mas a primeira multiplicação ali teve um tratamento de Jesus com os judeus e tem uma maravilhosa mensagem. A mesma coisa na segunda multiplicação, porque ali havia uma mistura de judeus e gentios, e Jesus também trouxe uma mensagem maravilhosa. Eu não tenho tempo aqui para falar. Na matéria de homilética, né, que vamos ter adiante, aí eu vou falar, né, as diferenças da primeira e da segunda multiplicação dos pães, porque Jesus tem um tratamento com a primeira multiplicação de uma maneira, só com os judeus, e porque Jesus tem um tratamento com a segunda multiplicação de pães entre judeus e gentios. É lindo, gente. A lição que aprendemos dessas duas multiplicações é simplesmente maravilhosa. Se você tem aí uma Bíblia de comentário de estudo bíblico, você já pode adiantar o assunto, né? Porque na maioria das Bíblias de comentários e estudos bíblicos explicam, né, as diferenças e o porquê dessas diferenças entre a primeira e a segunda multiplicação dos pães. Também temos o quinto sinal, o quinto milagre, que é o caminhar de Jesus nas águas. Oh, então Jesus caminhou nas águas. Esse mesmo evento nós vemos lá em Mateus capítulo 14. Abissai, tá bonito o teu escritório, Abissai. Rapaz, tem nada a ver comigo aqui. Fundo de madeira puro, né? Olha só. Eita, isso aí é para quem pode, Abissai, é para quem pode. No Abissai nós tivemos o prazer de conhecê-lo alguns meses atrás ali na cidade de Lowell, né? E teremos o prazer de conhecer os demais outros pessoalmente. Muito feliz, Abissai, te rever. Está sempre conectado com a gente, mas corre para lá, corre para cá, e não estava aí nas condições, mas hoje, graças a Deus, está aí. Visível, jovem e bonito. Obrigado. Ok. Temos o sexto milagre, que foi a cura do cego de nascença e a ressurreição de Lázaro. Olha que interessante. Deixa eu perguntar a vocês, se alguns de vocês se lembram. Quantas ressurreições na
prática, lendo os 4 evangelhos, Jesus realizou na sua vida ministerial aqui na Terra? Quantas ressurreições? Está ali a mãozinha lá, está lá. 3. Uma delas já falar. Angelina, tu tá ligada, Angelina? Tô sabendo, Angelina, tá ligada. Eita, tá ligadíssima. Vamos lá, 3 ressurreições. Sem dúvida nenhuma, a mais estranha e a mais impactante foi a de Lázaro. Quais foram as 2 outras? Alguém pode me mencionar? As Filho 2 de Jairo, outras. filha de A Jairo filha e da- a filha de Naim. Filha da viúva. Isto, da filha de Jairo e do filho da viúva de Naim. O Agora deixa eu interessante fazer uma que pergunta. o interessante é Sim. que cada uma delas tem um detalhe que me chama a atenção. Sim, porque cada uma foi em delas é casa, Jesus e isto, outra foi no exatamente. caminho e a outra já foi dentro do Isto, túmulo. exato. E as 3 têm 3 mensagens completamente diferentes. Agora, aproveitando esse gancho das ressurreições, eu quero trazer à tona um assunto que durante um bom tempo ficou muito complexo na cabeça de muitos pastores. Eu fiz, ao longo de 45 anos, uma pergunta que eu vou fazer aqui agora para vocês, a um grupo de mais de 500 pastores em 45 anos de vida. Entre mais de 500 pastores, só 2, acredite se quiser, somente 2 me deram a resposta. Que isso, pastor? Então, é uma pergunta muito complicada. Sim e não. Basta que você observe o texto. Vamos aqui abrir um rápido parênteses. Nós temos o hábito de ler, a maioria das vezes, um texto bastante por cima. Confere isso. É um hábito até um tanto automático. Pegamos um texto e o nosso hábito é de lê-lo por cima. Sim ou não? Isso é uma coisa até um tanto automática. Não temos o hábito de ler o texto e trabalhar com os detalhes, porque isso dá trabalho, sem dúvida nenhuma. Isso é uma tarefa que nos ensina a hermenêutica bíblica, que é uma matéria que vamos ter aqui, alguns alunos já tiveram, outros não, tá? Mas vamos ter lá na frente de novo, certo? E a hermenêutica bíblica é a matéria que nos ajuda, é a ferramenta da correta interpretação do texto bíblico. Eu vou pegar aqui o gancho das ressurreições e nós vamos para um texto. E esse texto é um dos mais estranhos do Novo Testamento. Evangelho de Mateus, capítulo 27. Evangelho de Mateus, capítulo 27. Esse texto fala sobre a morte e o período da morte com o período da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Mateus, capítulo de número 27. Peço que todos abram o texto, a sua Bíblia, no capítulo 27 do Evangelho segundo São Mateus, e vamos ler do verso 50 ao verso 53. São 4 versículos. Seria interessante que você pudesse anotar. Mateus capítulo 27, versículos 50, 51, 52 e 53. São 3 versículos. Aliás, 4. Esse é um texto que eu tenho certeza que você já leu, já passou por ele e até já pregou em cima dele. Só que aí tem um negócio bem curioso e muito estranho. Eu vou ler esse texto 2 vezes, presta atenção, vou gastar aqui um pouquinho de tempo, que vale a pena, porque precisamos ser leitores observadores do texto bíblico e não leitores superficiais. Mateus capítulo 27, começando do versículo 50. Eu vou ler, repito, 2 vezes esse texto, e aí eu vou fazer a pergunta. E Jesus, clamando outra vez com alta voz, entregou o Espírito. 51. Nesse instante, o véu do templo se rasgou em 2 partes de alto a baixo. Tremeu a terra e partiram-se as rochas.
52. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. 53. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Vamos lá. Aqui estamos lendo o momento da morte e, consequentemente, da ressurreição do Senhor Jesus. Então, para chegarmos à pergunta principal, vamos fazer algumas outras pequenas perguntas. Pergunta número 1. Qual dia da semana exato que o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário? Dia e hora, se é possível, por favor. Dia e hora. A Bíblia nos informa? Sim, senhor. Sexta-feira às 6. Não. Às 3 horas. Sexta-feira está correto, mas a 3 hora não... 3 horas. 3 horas. 3 horas da 3 tarde. horas. Como é que eu sei que é 3 horas da tarde? Se quiser anotar, isso aqui é importante. O tempo naquela época era contado em 2 sistemas. Preste atenção. Haviam 2 contagens de tempo que caminhavam lado a lado. A contagem judaica e a contagem romana. Vou repetir. No tempo de Jesus, o tempo era contado através de 2 sistemas. Ficava muito na opção do que era mais confortável se usar. E porque as 2 contagens de tempo eram conhecidas. A judaica, que era mais comum, o povão em si conhecia facilmente, tanto que a maioria dos evangelhos trabalha com a linguagem judaica, para se tornar mais acessível a compreensão dos seus leitores. Mas tem a contagem romana também. Então, qual é a diferença da contagem do tempo no ângulo judaico do ângulo romano? No ângulo judaico, o dia judaico começa às 6 da manhã. Anote aí. Começa às 6 horas da manhã e termina que horas? 6 horas da tarde. Então, o dia judaico trabalha com 12 horas. E depois das 6 horas da tarde, como é que fica o assunto? Não se contam as noites? Sim. Se contam através de 4 vigílias. A primeira vigília da noite vai de 6 às 9 da noite. Essa é a primeira vigília. A segunda vigília da noite vai das 9 da noite à meia-noite. Segunda vigília da noite. A terceira vigília da noite vai de meia-noite a 3 horas da manhã. Esta é a terceira vigília da noite. E a quarta vigília da noite vai de 3 horas da manhã até às 6. Lembram-se, no Evangelho de Mateus, quando Jesus vem caminhando no Mar da Galileia? Em qual vigília da noite Mateus se refere? Quarta vigília da noite. Quarta vigília. Então seria em que horário aproximado? 3 horas às 6 da manhã. 3 às De 6. 3 às 6 da manhã. Então, anote que isso é interessantíssimo. Então, Jesus vem caminhando no Mar da Galileia, Mateus capítulo 14, na quarta vigília da noite. E a quarta vigília da noite situava-se entre 3 e 6 horas da manhã. Então, está claro que ali estamos lendo uma narrativa com a contagem do tempo judaico. Mas a contagem do tempo romano, como é que era? É igualzinha a nossa. 24 horas, o dia de 24 horas. Todas as profecias do Antigo Testamento com respeito à morte e ressurreição de Jesus trabalham com a contagem de tempo no sistema judaico, jamais no sistema romano. Quando a Escritura fala que o Filho do Homem ficaria nas entranhas da terra 3 dias e 3 noites, presta atenção. Aí a profecia está se referindo à contagem de tempo judaica e nunca romana. Então vamos lá. Jesus morre na cruz do Calvário, sexta-feira, 3 horas da tarde, porque a Bíblia nos informa que é a hora 9. Se o dia começa às 6, mais 9, 15 horas. A hora 9, 3 horas da tarde. Perfeito. Segunda pergunta. Qual dia e horário Jesus ressuscita? O horário aproximado, o horário não é exato, ele é aproximado, porque o texto nos mostra que se trata de uma aproximação.
No Dia da domingo, semana e o horário aproximado. domingo, Domingo e o horário 3 aproximado. O texto, às 6 horas da manhã. não. Exatamente 6 horas da manhã. Aproximadamente 6 horas da manhã. Mateus capítulo 28 nos dá essa informação. Vamos lá em capítulo 28? Capítulo 28 do Evangelho de Mateus, versículo 1. Isso aqui é importante. Anote. Depois do sábado, ao nascer o primeiro dia da semana. Anote aí. Ao nascer. Essa é uma expressão para nós entendermos que está se referindo à primeira hora do primeiro dia da semana. Então está se referindo ao domingo. E aí no calendário judaico são as 6 horas da manhã. Oh, que interessante! Então já estamos sabedores que Jesus ressuscitou no domingo e aproximadamente às 6 horas. Poderia ter sido 6h15, 6h30, mas próximo das 6 horas da manhã. Perfeito. Se Jesus morreu sexta-feira, 3 horas da tarde, e ressuscita domingo, perto das 6 da manhã, minha pergunta é, na contagem romana, quanto tempo transcorreu? 18 horas. Hã? 18 horas? Não. Vou repetir a pergunta. Entre a morte de Jesus, sexta-feira, 3 horas da tarde, e a sua ressurreição, domingo, perto das 6 da manhã, quanto tempo transcorreu? 2 dias, 3 dias, 4 dias, Pastor, 5 foram dias? 3 dias, mas eu não entendi essa. Se o Eu dia não entendi a se pergunta, não. inicia nas 6, se o dia se Preste só iniciava atenção, por na favor. Eu estou primeira. perguntando na contagem romana. Quantos dias transcorreram-se entre a morte e a ressurreição de Jesus? 2. Contagem romana. 2. 2 dias na contagem romana. Mas lembremos-nos que as profecias do Antigo Testamento não trabalham com a contagem romana. Alguém está percebendo? As Contagem profecias judaica. trabalham com a contagem judaica. Então encaixa direitinho os 3 dias. Então anote isso aí. Todas as profecias falando do tempo da morte e ressurreição de Jesus, as profecias lá do Antigo Testamento, abordam a contagem judaica, jamais a contagem romana. Eu fiz essa pergunta para melhor compreensão nossa, porque nós pensamos na contagem romana do tempo. Concorda comigo? Nós pensamos na contagem. Eu acho que o único aqui que tem 2 calendários sou eu. Não vou mostrar a vocês. Eu tenho um calendário romano e um calendário judaico. Eu sei de memória. Que dia é hoje no calendário judaico? Hoje é o dia 17 do mês de Marquesvan, 5.783. Porque eu sou judeu, então eu trabalho. Eu tenho 2 calendários aqui na parede, parece coisa de maluco, mas eu sou obrigado a ter, né? Pela questão da minha cultura, né? Que é a cultura judaica, e do ambiente que eu vivo, que é um ambiente gentílico, né? Romano, de influência romana. Agora a pergunta de $1 milhão. Vamos lá. 5 eventos, 5 acontecimentos se deram a partir da morte de Jesus. Vamos então detectá-los. Vamos lá, juntinhos. Primeiro evento que acontece imediatamente à morte do Senhor Jesus. O véu do templo é rasgado de alto a baixo. Está me acompanhando? Está lá no verso 51. O véu do templo é rasgado de alto a baixo. Chama-nos a atenção esse fato. Por quê? Tem 2 situações bem estranhas aí. Primeiro fato. O véu do templo, de acordo com o capítulo 27, se não me trai a memória, do livro do Êxodo, ele era trançado de baixo para cima. Era a forma como ele era confeccionado, através de tranças, de baixo para cima. Por que isso? Para fazê-lo impossível de ser cortado. E pior, de cima para baixo era completamente impossível. De baixo para cima, com o facão bem afiado, o camarada conseguiria fazer uma pequena nesga, entende? Uma pequena abertura, mas não cortar de todo.
De cima para baixo piorou, impossível, por causa do reforço das tranças do véu. E aí nós vemos um milagre, porque ele foi rasgado completo, de alto a baixo, significando também a abertura de relacionamento entre o Pai e a raça humana. Estão percebendo? Então, esse milagre traz duas mensagens para nós. O que era humanamente impossível acontecer, aconteceu. O véu rasgado de cima a baixo. E segundo, a abertura de um canal de comunicação entre o Pai e o ser humano. Então, esse é o primeiro fato. Segundo fato, tremeu a terra. Então, o véu se rasga, primeiro fato. Segundo fato, a terra tremeu. Teve um pequeno terremoto. Terceiro fato, partiram-se as rochas. Esse é o terceiro fato. Está anotando? Primeiro, o véu se rasga. Segundo, a terra treme. Terceiro, as rochas se partem. Quarto, abriram-se os sepulcros. A Bíblia não diz quantos, mas diz que foram muitos. Por quê? Olha o que diz aqui no verso 52. E muitos corpos dos santos. Se a Bíblia está dizendo muitos, então foi uma quantidade boa. Quantos exatamente o texto não nos informa? Que dormiam. Estão dormindo, como eu e você, às vezes? Não. Se uma figura de linguagem chamada eufemismo, que tem por objetivo atenuar o impacto da morte. Eles não dormiam, literalmente estavam mortos. Então, o texto usa um eufemismo, figura de linguagem. Vamos estudar isso em hermenêutica e exegese bíblica. Então, aquele povo todinho estava morto. Mas este grupo ressuscitou. Este foi o quarto acontecimento. E qual foi o quinto? Versículo 53. Saíram dos sepulcros, preste atenção aqui, isso aqui é estranho demais. E saíram dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus e entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Dos 5 acontecimentos que marcaram a morte do Senhor Jesus, qual é o mais estranho? O mais absurdo na lógica. Nosso irmão Alexandre acertou na mosca. Esse último. Ele é o mais estranho. Ele é o mais absurdo. Aí tem uma razão. Agora eu vou dizer a vocês qual é a razão. Jesus morre, vou voltar de novo, vamos voltar lá atrás. Jesus morre quando? Na sexta-feira, 3 horas da tarde. Sexta, 3 horas da tarde. Ressuscita quando? No domingo, 6 da manhã. Então, envolve quase 48 horas. Quase 48 horas. Não chega a fechar 48 horas. Fariam 48 horas às 3 horas da tarde do domingo. Mas a ressurreição de Jesus acontece às 6 horas da manhã de domingo. Mas o milagre é duplo. O milagre da ressurreição desses mortos já é um milagre. Concorda comigo? Ressurreição de mortos é um milagre por si próprio. E o milagre fica dobrado. Como assim dobrado? Porque estes mortos, me acompanha, eles ressuscitam no versículo 52. Quando é que eles ressuscitam? Na sexta-feira, 3 horas da tarde, quando Jesus morre. Mas só saem dos sepulcros, apresentando-se em Jerusalém, que é a cidade santa, no domingo, depois das 6 da manhã. E no caso eles ficaram, no caso eles ficaram no sepulcro até a ressurreição de Cristo? Porque 100%. Que o primeiro texto fala, fala que abriram os sepulcros, né? Aí fala assim, e abriram o sepulcro e muitos corpos santos que dormiam foram ressuscitados. Então, eles foram ressuscitados naquele dia, mas só foi sair do sepulcro no dia da ressurreição. Eu não tinha percebido isso antes. Isso é maravilhoso. Sabe por que isso, irmãos? As profecias do Antigo Testamento diziam com todas as letras, ele será o primogênito dentre os mortos. O que é primogênito? O primeiro que ressuscita para nunca mais morrer. Aleluia! Jesus foi o primeiro que ressuscitou e nunca mais voltou a morrer.
Por isso que aqueles mortos teriam que ficar seguradinhos lá dentro do sepulcro. Alguém está conseguindo entender? Eles só saíram do sepulcro depois que Jesus. Se eles saíssem no dia da morte de Jesus, Jesus não seria o primogênito dentre os mortos. Aí a escritura estaria fracassando. A escritura seria mentirosa. Alguém está entendendo, gente? Sim. Nunca ninguém percebeu isso? Não. Meu Deus, pouca gente percebe isso. Pouquíssima gente percebe isso. Pastor. Fale. Esses mortos que ressuscitaram, eles voltaram a morrer? 100%. 100%. 100%. Lázaro ressuscitou, voltou a morrer. O filho da viúva de Naim ressuscitou, voltou a morrer. Como é que eu sei disso? Existem livros e livros e livros dos historiadores paralelos à história bíblica, né, que deixam isso com todas as letras. Se a Bíblia, olha que interessante, que é a maior fonte de revelação histórica no plano da história bíblica, tivesse interesse em apresentar a ressurreição e a não morte dessas pessoas, vamos pensar aqui por uma questão de lógica. A Bíblia não teria algum problema em dizer Lázaro ressuscitou, mas não voltou nunca mais a morrer. Fulano que ressuscitou no dia da morte de Jesus não voltou mais a morrer. A Bíblia teria algum tipo de dificuldade de nos apresentar este fato? Não, de forma nenhuma. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco deste livro aqui, ó. Que é isso, pastor? Que capa é essa? Irmã Jandra tem aí, ó, a história dos Hebreus. Só que pouca gente sabe. Daqui a pouco eu vou falar. Daqui a pouquinho, não vou falar antes da hora. Essa é a primeira edição em língua portuguesa da história dos Hebreus. É a primeira. Lançada em 1991 em 3 diferentes volumes. Estão vendo aqui? Volume 3. Teve volume 1, volume 2, volume 3. Aí, com o transcurso dos anos, a CPAD ela melhora o seu acordo de direitos autorais com os representantes de Flávio José e agora é um só volume. Para a glória do Senhor, daqui a pouco eu vou falar, tá? Tem uma coisa aqui bem interessante, digo que Deus foi glorificado em todos os sentidos, tá? E tivemos um privilégio da parte de Deus com isso aqui, mas a gente vai falar daqui a pouquinho, tá bom? Vamos lá, vamos avançar um pouco mais. Então, entenderam, então, todos esses mortos, né, irmão Leandro, eles voltaram a morrer, O único que não voltou a morrer é Jesus Cristo. Para fechar essa partezinha que é interessante, lá no céu tem, não sei se você já percebeu isso lendo a Bíblia, tem 3 seres humanos de carne e osso vivos. Como é que é? Lá no céu, neste exato momento, tem 3 seres humanos com carne e osso, igualzinho a nós, vivinhos. Jesus é o primeiro. Confere, é o primeiro, está lá. Elias e Enoque e Elias, que não morreram. A Bíblia diz que eles foram transladados. E aí, o que vai acontecer com eles? No dia do arrebatamento, vão receber corpos glorificados. Eu vou participar do arrebatamento. Gente, isso é lindo. São vivinhos, não vão precisar morrer, mas vão receber corpos glorificados e vão participar do arrebatamento da igreja. É um mistério dos mais lindos. Quando a gente estuda a matéria de escatologia, você descobre isso na profundidade. Vamos passar aqui à frente. Além do Evangelho de João ser conhecido como o livro dos diálogos, o livro dos sinais, é também o livro do testemunho. E não é diferente, são 7 testemunhos. João relata 7 declarações poderosas sobre a identidade de Jesus feitas por pessoas que o perceberam como divino. João Batista, este é o Filho de Deus. João 34. André, achamos o Messias, no hebraico Machia. Qual o significado da palavra Messias ou Machia no hebraico? Alguém se lembra? Ungido. Ungido, que corresponde ao grego a qual palavra? Ao grego. O grego tem um correspondente. No hebraico é Messias ou Machia. E no grego? Já Filho falamos de sobre Deus? isso. Não. No hebraico. No hebraico já é Messias ou Machia. E no grego? Qual seria o correspondente de ungido no grego? Emanuel. Não, isso aí é hebraico ainda. Henry. Irmão Elton. Qual é a esqueceu pergunta, tão fácil. pastor? Qual é a pergunta?
A palavra Messias, que é atribuída à pessoa do Senhor Jesus, é uma palavra hebraica, correto? No hebraico, Ungido. ela é Ungido. Mashiach. Sim, essa é a tradução. Mas qual é o correspondente no grego? Nós cansamos de Ungido. falar isso volta e meia. O mensageiro, pastor? Não, Filho de Deus? não, como? Irmão Elton, vou lhe dar gingobiloba concentradíssima. Não é possível que vocês esqueceram. Alguns, claro, têm até a justificativa de terem se esquecido, agora outros não. É enviado? Cristo. Lembra do que eu falei? Cristo. Cristo é no grego. Isus Christos. Jesus Cristo, que é o mesmo Yoshua HaMashiach. Grego, Jesus Cristo, Jesus Salvador, Cristo ungido, Yoshua, Salvador, Mashiach, ungido. Procura não se esquecer. Yoshua HaMashiach, hebraico, tradução, Salvador ungido, Jesus Cristo ou Jesus Christos, tradução, Salvador ungido. Então procura não se esquecer disso. O correspondente de Messias, que é hebraico, no grego, é Cristo. Cristo. Anotaram? Não pode se esquecer. Então, Cristo é o correspondente no grego da palavra Messias. E ambos significam ungido. Anotado? Isso aí não pode ser esquecido de jeito forma. Então, André disse, achamos o Messias, ou achamos o Cristo. Natanael, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Pedro, tu és o Santo de Deus. Marta, tu és o Cristo. Está ali, ó, Cristo, ela usou a palavra grega. Tu és o Cristo, ao invés de dizer o Messias. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tomé, Senhor meu e Deus meu. João, Jesus é o Cristo, porque Jesus aí é revelado por João na forma grega, o Filho de Deus. E com a aplicação de tudo isso, aprendemos que Jesus foi transformado, que João, perdão, foi transformado por Jesus de filho de trovão para apóstolo do amor, porque João era cabeça quente, era quentinho, era temperamental, era colérico, né? Queria matar todo mundo, né? Mas ele foi transformado em apóstolo do amor, e assim ele faz conosco hoje. Jesus não deve ser recebido apenas como um homem iluminado, um sábio, um mestre da bondade. Ele é o verbo de Deus, companheiro de Deus, criador e doador da vida. É a luz que ilumina todo homem. Ele torna aqueles que o recebem filhos de Deus. Ele é o verbo encarnado. Ele é quem mata a sede eternamente. Faz de nós também fontes de água. E os versículos chaves neste evangelho é o evangelho de João, capítulo 20, verso 30 e 31. Vamos então agora entrar na vida e ministério de Jesus. O ponto central e o assunto mais importante de todos os fundamentos é a vida e a obra de Jesus. Tudo na vida de um discípulo deriva do relacionamento e do conhecimento que tem a pessoa de Jesus. O objetivo de Deus para nós como igreja é que cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Jesus disse que veio trazer uma verdade. Ele disse, eu sou a verdade. Olha que interessante. Ele nunca em momento nenhum dizia, eu sou uma verdade. Se Jesus dissesse, eu sou uma verdade, nós estaríamos fritos. Porque então as verdades seriam várias. Nós podemos falar de várias verdades. Então a verdade na nossa mão, ela é relativa. Mas quando Jesus se autoproclama, eu sou a verdade, Jesus nos revela duas coisas. Ele é a própria encarnação da verdade. E ele é a única verdade. Buda nunca disse, eu sou a verdade. Zoroastro, pai do zoroastrianismo, nunca disse, eu sou a verdade. Allan Kardec, o pai do espiritismo, nunca disse, eu sou a verdade. Maomé, o pai do islamismo, não foi doido de dizer,
eu sou a verdade, mas Jesus Cristo, sim, eu sou a verdade. Aletheia, que é no grego, ou seja, eu sou a revelação do que é concreto. E Jesus é o concreto para as nossas vidas, né? Por quê? Porque o objetivo de Deus para nós com a igreja é que cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus, como fala em Efésios 4:13. Jesus disse que não veio trazer uma verdade. Repito uma vez mais, eu sou a verdade, disse ele. Jesus não veio trazer simplesmente uma religião, nem uma filosofia, nem um conjunto de regras, como código de conduta. Jesus veio trazer ele mesmo. Ele é a ressurreição e a vida. Outra coisa mais impactante, ele se autodeclarou, eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Interessante que ele usa aí a palavra grega zoe, porque no grego tem duas palavras, bios, que aí vem biologia, e a palavra zoe. Ambas as palavras falam de vida, só que bios, biologia, é vida física, vida natural. Já zoe, que é essa palavra que Jesus usa demais no Evangelho de João no grego, é vida espiritual, vida vinda diretamente do próprio Deus. Uau! Fonte sobre a vida de Jesus. Testemunhas hostis. As testemunhas hostis são aquelas que registraram algo sobre a vida de Jesus, mas não eram discípulos. Olha que interessante. São várias as fontes antigas que se referem ou fazem referência aos cristãos e um tal de Cristo. Apesar de alguns documentos serem críticos, até ofensivos, eles mostram a historicidade da fé cristã, escritos por Flávio Joséfo, Tácito, Plínio Jovem, Suetônio, entre outros. Se quiser sublinhar, fazer um highlight no nome destes homens, aqui coloquei Fávio, é Flávio, faltou a letra L. Estes são os principais historiadores paralelos à história bíblica. E eu recomendo você, aluno, que quer entrar na profundidade da história bíblica, que pelo menos tenha um desses livros ou escritos por esses historiadores. Flávio Joséfo, que é o principal deles, de origem judaica, Tácito, de origem grega, Plínio Jovem, de origem romana, Suetônio, outro romano. Aí nós temos Heródoto, grego, Filo, grego, e temos também Eusébio de Cesareia, que é o chamado o grande historiador da igreja. Então é um leque muito grande. Olha o que Flávio José escreveu, interessante. Neste momento havia um homem sábio chamado Jesus, e sua conduta era boa, e ele era conhecido por ser virtuoso. Muitas pessoas entre os judeus e outras nações se tornaram seus discípulos. Pilatos condenou para ser crucificado e morrer. Mas aqueles que se tornaram seus discípulos não abandonaram seu discipulado. Eles relataram que ele lhes havia aparecido 3 dias após a sua crucificação e que ele estava vivo. Assim, ele talvez fosse o Messias, sobre quem os profetas relataram maravilhas. E a tribo dos cristãos, assim nomeada após ele, não desapareceu até hoje. Palavras de Flávio Joséfo, Antiguidades, capítulo 18, verso 63. Você está vendo aí uma pintura, né? Porque a fotografia não existia naquela época. Então, aqui é uma pintura, né? Baseada nos traços de Flávio Joséfo. Eu vou aqui aumentar a imagem, só para vocês. Este é a primeira edição da História dos Hebreus. Você pode ver que é da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e o volume 3, lançado no ano de 1993. Esta obra, para mim, tem uma importância muito grande, porque Deus nos deu
um tremendo presente, uma gigantesca responsabilidade. Eu não costumo compartilhar isto com muitas pessoas, né? Porque é uma coisa de fundo muito pessoal, né? E o meu objetivo em estar compartilhando isso, primeiro, a minha alegria, porque eu sou historiador de formação universitária, para a glória do Senhor, né? Não sou melhor do que ninguém, né? Eu sou geógrafo, eu sou historiador e sou arqueólogo, para a glória do Senhor. Me dediquei anos da minha vida para que eu pudesse usar todas estas ciências para o uso do Evangelho. E Deus me surpreende no ano de 1991. Como me surpreende? Eu fui convidado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus e a Convenção das Assembleias de Deus do Brasil para participar da comissão de pastores que estaria trazendo do latim e do grego koiné, porque foram os textos usados para a história das antiguidades de Flávio José, serem traduzidas em língua portuguesa. Então aqui nós temos, para a glória do Senhor nosso Deus, não sei se alguém está vendo aqui, certo? Redator auxiliar. Alguém está vendo? Este sou eu, Luiz Prestes Macena Filho. Deus nos deu, então, esse tremendo de um presente. Então, no ano de 1991, eu e mais 8 pastores estivemos envolvidos com a tradução do latim do grego koiné para a língua portuguesa. Foi um trabalho que durou 2 anos e 3 meses, mas foi feito entre 9 pastores. Não fui eu apenas sozinho, mas um grupo de homens muito mais dedicados do que eu. E eu até questionei por que o nosso nome aqui aparece. É porque simplesmente reconheceram o nosso humilde trabalho para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Então eu compartilho isso com alegria e dizendo que a glória, a honra somente pertencem a Ele. Nem sei como eu consegui ajudar nisto, sendo o menor dos menores. Confesso aos irmãos, nem sei porque eu fui escolhido, mas Deus nos deu esse presente, é um presente, por isso que eu estou compartilhando algo que não é normal. Não falo isso com nenhuma gota de orgulho, porque no meio daqueles 8 pastores, eu via neles 8 monumentos, e eu, o vermezinho de Jacó, mas Jesus teve misericórdia e não sei por cargas d'água, me incluiu nesse mistério, né? E eu guardo isso aqui com muito carinho, não como um troféu, mas para dizer, Senhor, obrigado, porque a tua bondade e a tua misericórdia duram para todo sempre. Nenhuma gota de orgulho, mas simplesmente para dizer que a glória, a honra e o poder pertencem ao nosso Deus. Amém? Agora, eu continuo sendo pequenininho, vou morrer pequenininho, gente, embora eu sou pesado. Não me tenta levar no colo que eu sou pesado. São 262 libras, né? Eu fiquei um pouquinho gordinho ultimamente. Mas vamos lá. Vamos aos documentos apócrifos. São 9h40. Irmã Amanda apareceu na telinha, né? Irmã Amanda hoje está igual a maratonista. Tem uma mão aqui, uma mão lá, mas é normal, é dona de casa, né? Dona de casa tem que fazer acrobacia. Houve um tempo na minha vida que eu lavava, cozinhava, passava. Não me envergonho de dizer isso, não, irmãos. Eu também, por um tempo, eu fui dono de casa. Quando minha esposa estava acidentada, eu fazia tudo isso. Lavava, gente. E de vez em quando eu dou uma de louco, né? Embora eu trabalho demais, né, na questão da escola teológica, mas graças a Deus sempre é bom a gente ter um tempinho para ajudar a esposa. Documentos apócrifos. A palavra apócrifo, alguém tem em mente o significado? Você não é obrigado a sabê-lo. Apócrifo. Sem inspiração. Escondido. Oculto, escondido. Esse é o significado literal. Mas refere-se à não inspiração do Espírito Santo, que entram aí os livros apócrifos que a Igreja Católica Romana usa. Vamos entender isso aqui. Alguns documentos posteriores foram escritos contando uma versão diferente dos evangelhos. Eles são conhecidos como apócrifos, escondidos ou ocultos, e foram rejeitados pelas igrejas desde muito cedo. Entre a razão de sua rejeição estavam os seus ensinos heréticos,
a maioria advinda do gnosticismo, e sua datação tardia, ou seja, o 3º século em diante, falta de autoria, validação apostólica e erros crassos em seu conteúdo. Aí entram, né, os livros apócrifos que a Igreja Católica Romana decidiu adotá-los na sua versão da Bíblia. Evangelhos canônicos. Vamos entender isso? São 4 os evangelhos bíblicos, são 4 evangelhos bíblicos, registrados pelos apóstolos e seus companheiros, verdadeiras testemunhas oculares e considerados inspirados pela Igreja. Apesar de termos algumas informações em outras fontes, podemos considerar a Bíblia como fonte autoritativa da vida e ministério de Jesus. Deixa eu abrir um rápido parênteses, bem rápido, porque já são 9h40 e temos que corrigir a última parte dos exercícios. Ainda nos dias de hoje, existem um pouquinho de polêmica sobre a questão da autoria dos 4 evangelhos. Agora, eu falo como historiador, porque o historiador tem que ter fontes de documentação para trazer uma comprovação. A título de história, anote isso aqui é importante, eu estou sendo gravado. A título de história, só existem 3 linhas, 3 correntes que nós historiadores, nos agarramos para fazermos afirmações, conjecturas e deduções. Veja bem, nós historiadores temos 3 linhas, não temos uma 4ª, nem uma 5ª, nem uma 6ª, temos 3 linhas, ou chamadas 3 vertentes, que nós nos apegamos para fazermos afirmações, deduções e conjecturas. Claro, a maioria das pessoas não conhecem essas 3 linhas, essas 3 correntes, e acabam misturando as coisas. E é um pouco normal, né? Porque elas não são especializadas em história. Mas vamos lá. Para fazermos afirmações, um historiador tem que ter um mínimo de 5 fontes documentadas. 5 fontes documentadas. Eu não posso afirmar nada, a título seja da história universal, da história bíblica, se eu não tiver 5 fontes documentadas. A Bíblia é a maior de todas as fontes, e aí eu busco também nas fontes paralelas, como eu acabei de citar, né? Eu procuro Flávio Josefo, eu procuro em Tácito, em Plínio Jovem, em Suetônio, em Heródoto, em Eusébio de Cesareia, mas a Bíblia é a fonte principal, certo? Mas aí eu vou ter um total de 5 fontes para eu fazer uma afirmação. Uma dedução, ela é baseada em, no mínimo, de 1 a 3 fontes. Por quê? Porque uma dedução, eu não posso chegar a uma conclusão final, a ponto de dizer, é isso aqui, pronto. Não. Por isso que diz a palavra dedução. Eu deduzo. Trabalha-se numa teoria, em cima de 1, 2, como muito 3 fontes. Mas para eu fazer uma afirmação, eu preciso de mais 2, 5. Estou anotando? Estão me entendendo? Então, para eu fazer afirmações, eu tenho que ter 5 fontes. Para eu fazer uma dedução, até 3. E uma conjectura, de 1 a 2 fontes. Então é essa ordem. Uma afirmação, 5 fontes. Uma dedução, até 3 fontes. E uma conjectura, 1, 2. Então, hoje se faz muitas deduções e conjecturas sobre os autores dos 4 evangelhos, mas baseado em 5 fontes que nos dão a capacidade de fazer afirmações, sabemos claramente hoje que Mateus foi escrito por um indivíduo que conheceu pessoalmente a Jesus. Aliás, ele foi chamado diretamente por Jesus. Os 2 únicos evangelistas que foram chamados por Jesus e conviveram diretamente com Jesus, creio que você se lembra, que eu já falei, Mateus e João. Mateus e João. Tanto o texto dos 4 evangelhos nos mostram isso, como as fontes históricas. Se você quiser anotar, existem várias fontes históricas que fecham o ciclo do eixo
afirmação, dedução e conjectura. Essas fontes são conhecidas por letras do alfabeto. Fonte K, L, M, N, P e Q. São em torno de 6 fontes. Então, existem hoje 6 fontes documentadas. K, L, M, N, P e Q. Interessante, são 6. Então, os historiadores precisam de 5 para fazer afirmações, e temos à disposição 6. Então, em cima de 6, já temos condições de fazermos afirmações. Então, em cima dessas 6 fontes, porque, repito, como historiadores precisamos de 5, temos já 6, que estão comprovadas, elas existem. Eu aqui atrás de mim, eu tenho réplicas, né, dessas 6 fontes que me dão autoridade histórica e bíblica para fazer afirmações que se encaixam direitinho com os 4 evangelhos. Então, Mateus e João, sim, foram chamados por Jesus, foram testemunhas oculares, conheceram pessoalmente a Jesus e acompanharam o seu ministério. Marcos e Lucas, não. Marcos, sabe por que eu estou mencionando isso? Existe uma conjectura, isso é uma conjectura, não é uma afirmação e muito menos uma dedução. Lembram-se vocês, lá de Marcos 14, 51, 52, quando sai um camarada nu, quando Jesus é preso no Getsêmani? Vamos ler esse texto rapidinho, vale a pena, porque se levanta muita dedução e muita conjectura. E aí o povo fica perdido, não sabe em que acreditar. Isso é sério. Vamos lá. Marcos capítulo 14, versos 51 e 52. Certo jovem o seguia, envolto unicamente num lençol. Tentaram prendê-lo. Verso 52. Mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Você vai ler em algumas bíblias de estudo, alguns comentaristas afirmando, isso é sério, e aqui não se pode afirmar, afirmando que este jovem que saiu nu ali foi o próprio evangelista Marcos. Mas, historicamente, Marcos não podia estar ali. Isso é sério, gente. Marcos não podia estar ali. Não estava ali. Marcos não estava ali. Ou ele estava na Itália. Ele não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Como é que eu sei disso? Através das outras fontes históricas, que me deixam claro que aquele indivíduo não poderia ter sido jamais Marcos. Segundo, Marcos era chamado de João Marcos e foi discípulo de Pedro. E naquele exato momento ele não podia estar ali. Lucas foi discípulo de Paulo, o apóstolo. Alô, alguém está me entendendo? Então, são 2 evangelistas que, sim, escreveram a narrativa da vida de Jesus baseada na tradição oral e em fontes documentadas, nas quais poderiam estar a K, L, M, N, P e Q. Por isso que os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, se encaixam, por serem sinópticos, terem semelhanças entre si, certo? Mas temos que ter muito cuidado com afirmações. Eu ouço pastores e até livros de teologia que afirmam que aqui foi Marcos, mas não tem como. Não tem como, porque carece de investigação histórica, né, de confrontação histórica. Então, quando não existe essa investigação, essa confrontação histórica, dá problema. Tem outros fatores também de fundo cultural que descarta completamente a possibilidade que esse indivíduo tenha sido Marcos. É muito extenso o assunto. Se você tiver interesse em entrar na profundidade desse assunto, eu tenho já um material pronto, eu posso postar ou no grupo ou diretamente para você, entendeu? Porque é bem interessante, mas isso ainda, infelizmente, é fonte de polêmica nas redes sociais. Eu vejo pastores nos canais do YouTube afirmando, não, isso aí foi Marcos. Baseado em quê? Me trabalha com as fontes históricas e tenta localizar um momento dessa história aonde estava João Marcos. Se estava na Palestina ou estava na Itália. Isso é bem interessante.
Gente, vamos parar por aqui. Na próxima aula, vamos dar continuação ao nascimento de Jesus, que é outra coisa super interessante, que nós vamos falar à luz dos evangelhos e da luz do Novo Testamento. Nós vamos entrar em pontos que você vai dizer, que é isso? Você vai se assustar. Coisinhas que, por exemplo, no Natal, faz aquela representação do presépio, e na maioria das vezes não se coloca a narrativa histórica como a Bíblia nos 4 evangelhos nos apresenta. Então a gente vai entrar nesse ponto também na próxima aula. Então anote aí, tá? Na próxima aula vai ser a última aula da nossa matéria de síntese do Novo Testamento. Na próxima aula eu vou anunciar também a próxima matéria, né? Porque ainda nós estamos fazendo... Poderíamos seguir a sequência, mas eu estou fazendo uma pequena seleção entre 3 matérias que dão parte, né, do nosso curso básico. Vamos corrigir, nós temos 8 minutos para corrigir o restante dos exercícios, porque eu não quero passar muito além das 10. Vamos lá na página 5. Página 5. Isso, página 5. Então anote aí, nós daremos continuação na página 20, a próxima aula. Nascimento de Jesus. Deixa eu rapidinho já falar como é que vai ser a prova, né, para os irmãos novos, né, os alunos novos, né, como irmã Larissa, irmão Claudiano, evangelista Alexandro, Ítalo, irmã Jandra. Como é que vai ser a prova? A prova vai ser o seguinte, vai aparecer na tela, aqui, como isso aqui, ó. Deixa eu mostrar a vocês. Vai aparecer assim, como um slide, tá? Eu vou reproduzir no formato de foto. Aí você vai pegar uma folha de papel, usar caneta preta ou azul, não vai usar de maneira nenhuma lápis, e você vai reproduzir as respostas numa folha de papel somente, tá? E é toda ela de múltipla escolha baseada nos próprios exercícios. Aí você, terminando, fotografa e envia para nós no nosso privado. Não tem mistério nenhum. Então você vai ver a prova todinha na tela. Vamos colocar num tamanho compatível, né, que todos consigam enxergar, e aí vão só transferir no papel as respostas. Vai assinar o seu nome, e a gente, o mais rápido possível, vamos procurar liberar. Eu estou com várias provas e notas um pouco atrasadas, mas depois desta matéria eu já vou liberar um pacotão inteiro, certo? Assim que vai funcionar a nossa provinha de síntese do Novo Testamento. Página de número 5, lá no fundo. Coloque entre as chaves um X para certo e um O para falso. Todos já estão aí? Vamos lá. Isso, irmão Elton já chegou lá. Quem ainda não chegou lá nos exercícios? Eu vou esperar que todos cheguem nos exercícios. Vamos passar provavelmente 5 minutinhos do horário. 10h05 provavelmente vamos estar terminando. Não quero passar de 10h05. Todos nós já estamos lá no finzinho? Na página final? Isto, maravilha. Vamos lá. Fique com o áudio aberto, né, para você me dar a resposta. Número 1. O Evangelho de Mateus ressalta especialmente a missão de Cristo aos gentios. Certo ou errado? Ou X ou O? Errado. O. Porque a sua missão é entre os judeus. Então, número 1, O. Errado. 2. Em Mateus, o reino aparece 50 vezes e o reino do céu 30 vezes. Certo ou errado? Certo. Errado. Que aparece 55 vezes. Não 50. 55. Então, número 2, O. Errado. 55 vezes. E aqui aparecemos como 50. Então, número 1 e 2 estão erradas. 3. Somente em Mateus e em Lucas temos a visita dos magos e a fuga para o Egito. Certo ou errado? Verdade. Erradíssimo. 3. Errado. 4. A devolução das 30 moedas de prata e a guarda do túmulo não aparecem em Mateus. Certo ou errado? Errado. De novo. Então, recapitula comigo. 1, 2, 3 e 4. Erradas. Então, letra O. Letra O. Número 5. Entre os milagres encontrados somente no livro de Mateus está a cura dos 2 cegos e a ressurreição de Lázaro. Certo ou errado?
Errado. Errado. Que interessante isso aqui, né? Então, de novo, ó, número 5 errado, ó. 6. Entre as parábolas encontradas, somente em Mateus está do credor compassivo. Certo ou errado? Certo. Olha o silêncio, olha o silêncio. Vou perguntar de novo. Errado. Por que errado? Tá certo. Eu botei certo. Ih, então, o povo dividiu. Ih, ficou dividido o povo. O negócio agora ficou estranho. Por que está certo e por que está errado? Por que será? Será por quê? Parábola somente Mateus está do credor passivo. É porque está escrito impassivo. Não, Compassivo. porque está escrito compassivo. E é Deveria estar impassivo. incompassivo. Como não está escrito incompassivo, então essa declaração está errada. Irmã Jandra observou bem. Tá? É in. O correto aí, para a gente colocar como correto, teria que estar escrito incompassivo. E É. não compassivo. Percebeu a diferença? Então é uma declaração quase certa. Não ficou certa porque lá no finalzinho trancou tudo. Ficou teria que estar o incompassivo, mas apareceu compassivo. Cuidado. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, erradas. Cuidado, aqui tem muita pegadinha. 7. Marcos era filho de Maria de Jerusalém, também referido como João Marcos. Era parente de Barnabé. Certo ou errado? Certo. Certíssimo, X. Certíssimo, X. 8. A antiga tradição afirma que Marcos foi companheiro de Pedro, razão porque seu livro é chamado de o Evangelho de Pedro por alguns escritores antigos. Certo ou errado? Certíssimo, certíssimo. Botar errado. Certíssimo, 8x, 9. Pelo fato de Jesus atender a contínuos chamados para o serviço, seus amigos diziam que ele estava fora de si. 9, certo ou errado? Certo. Certo. Qualquer dúvida, vá lá em Marcos 3:21. Marcos 3:21 mostra que esta declaração está certa. Número 9, então X. 10. Lucas, o médico amado, é também o autor de Atos. Ambos os livros estão dirigidos a diferentes pessoas. Certo ou errado? Eu perguntei no primeiro. Certo. Que aparece no negócio. Certo. Por que certo ou por que errado? Lá está o escrito de manteve vivo. Atos, só para Porque Lucas escreveu Atos também. Livro de Atos. Não, eu creio que o pastor não pegou a veia do negócio. Lucas O médico escreveu. amado é também o autor de Atos. Preste atenção aqui, por favor. Ambos os livros estão dirigidos a diferentes pessoas. Essa declaração está certa ou errada? Lucas é para os gentios e Atos não? Tanto Lucas como Atos foram dirigidos a uma mesma pessoa chamada Teófilo. Teófilo. Estão se esquecendo da introdução de Lucas e da introdução de Atos. Quando você abre no primeiro versículo de Lucas e no primeiro versículo de Atos, você vai descobrir para quem foi destinado o livro. Para uma pessoa chamada Teófilo. É a mesma pessoa. Então, essa declaração da número 10, errado. Porque está falando diferentes, mas o correto seria para a mesma pessoa. Número 11. Lucas foi amigo íntimo e companheiro de viagem de Paulo, como se percebe em suas alusões pessoais ao registrar as viagens do apóstolo. Certo ou errado? Certo. Certo, X. 12. Muitos eruditos veem algo da doutrina de Pedro no Evangelho de Lucas. A data exata da escritura desse evangelho é desconhecida. 12. Certo ou errado? Errado. Por que errado? Porque Pedro não era de Pedro, era de Paulo. Paulo, perfeito, evangelista Alexandre. Paulo, o erro está em termos colocado Pedro. Irmãos, temos que observar esses detalhezinhos. Senão escorregamos no quiabo, e aí já era, capotamos.
Então, número 12, ó, errado. 13. O Evangelho de João é considerado por muitos como o livro mais profundo e mais espiritual da Bíblia. Certo ou errado? Verdade. 13. Certo ou errado? Verdade, certo. Certíssimo. É o mais espiritual da Bíblia, claro, porque ele apresenta a divindade do Filho de Deus, de Jesus, como Deus, sendo Deus. 13, certo? X. 14. Em João, Cristo dá uma revelação mais completa de si mesmo e de Deus Pai, que não se encontra em nenhum dos evangelhos sinóticos. Certo ou Verdade. errado? Certo. Certíssimo. X. Yeah! João é o evangelho que revela a divindade de Jesus mais do que qualquer outro livro. Então, 14x correto. 15. Entre os discursos e conversas encontradas só em João, temos a conversa com Nicodemos, com a mulher samaritana. Certo ou errado? Verdade. Certo. X, corretíssimo. Corretíssimo. Só em João encontramos isso, mas em nenhum outro evangelho. Então, 15x. 16. Em João temos a manifestação da divindade de Cristo ao mundo, acompanhada de 7 testemunhos. Certo ou errado? Certo. Certo. Errado. 6. Alô? São 16 7 errado. milagres, mais 6 testemunhos. Prestem atenção quando vocês lerem a apostila. 7 milagres e 6 testemunhos. Então, 16, ó, errado. 17. O livro de Atos é, em certo sentido, uma continuação do Evangelho de Lucas e está dirigido à mesma pessoa, a Teófilo. Certo ou errado? Certo. Certo, já falamos disso lá atrás, entenderam? Então, corretíssimo, 17, certo. 18. Em Atos temos a história do desenvolvimento da igreja primitiva desde a ascensão de Cristo até o encarceramento de João em Patmos. Certo ou errado? Certo. Não, Errado. preste atenção na pergunta. Ó. Errado. Em Não, aí tá errado. Nada de Atos. visão. Preste atenção, gente. Atos. Temos a história do desenvolvimento da igreja primitiva e desde a ascensão de Cristo até o encarceramento de João em Patmos. O livro de Atos tem 28 capítulos. Começa com a ascensão de Cristo e termina com as últimas palavras, não é? Dirigidas à existência de Paulo na terra. Mas não está falando nada de João em Patmos. João em Patmos é Apocalipse. Então está errado. Tá, então 18, ó, errado. 19. O período das missões locais, centralizado em Jerusalém, envolve principalmente a Palestina entre os judeus, sendo o apóstolo Paulo o apóstolo Pedro, perdão, a figura preeminente. Certo ou errado? 19? Certo. Certíssimo. Pedro foi a figura-chave do início da igreja. Para fechar, número 20. Na primeira parte de Romanos, Paulo prova que todo ser humano está rodeado de 5 muros insuperáveis. Certo ou errado? Errado. Por quê? Aí pegou. É errado porque são 3 muros. O muro da culpabilidade universal, das tendências pecaminosas e da eleição soberana. Culpabilidade universal, capítulos do 1 ao 3. Tendências pecaminosas, capítulos dos 7, 15 e 24. Capítulo 7, versos 15 ao 24. E a eleição soberana, capítulo 9, 7 ao 18. Depois eu posso até postar no grupo, para você ter ideia desses 3 muros insuperáveis. Terminando, para recapitular. Número 1 ao número 5. Ó, erradas. Anota aí, para conferir. Da número 1 ao número 5, a número 6, perdão. Da número 1 ao número 6. Todas erradas. Ó. Da 1 a 6. Anotou? Da 7 a 9, X, todas certas. 7, 8, 9, X, certas. 10, ó, errada. 11x, correto. Ih, lá tá nossa irmã Bernadette lá do Brasil já dando gabarito, tá? 10 errado, ó. 11x, correto. 12 errado, ó. 13, 14, 15, x, correto. 16 errado, ó. 17, x, certo. 18, ó, errado. 19, x, correto. 20, errado, ó.
Estudem, então, as 25 questões, todos os exercícios. Não é uma quantidade muito grande, tá? Os 25 exercícios que estão anteriormente, né, de marcar com X a correta alternativa e este bloquinho que acabamos de corrigir, X para certo e O para errado. Daí nós vamos tirar 10 questõezinhas para a nossa prova da próxima semana. Nós vamos fazer a provinha entre 9h30 e 9h40, até nesse horário estaremos dando o fechamento da matéria. Perguntas, dúvidas? Faça agora, por favor. Perguntas, dúvidas? Tudo certinho? Tudo esclarecido? Maravilha! Concluímos então a aula de hoje, passamos um pouquinho do horário. Agradecemos a Deus, agradeço a sua família Ramalho, seu esforço. Obrigado, Deus os abençoe. Dia 18 estamos aí com vocês, se Deus quiser, né? Naquela missão abençoada. Irmã Jandra, obrigado pelo seu esforço. Família Costa, irmão Claudiano e irmã Larissa, obrigado pelo seu esforço, muito bom ver vocês. Família Grijó Amaral, obrigado, Deus os abençoe. Irmão Elton Ottoni, Abissai, bom demais revê-lo. Irmã Amanda, né? Irmã Amanda hoje está em alta velocidade, mão em 2 massas, uma é pouca, não, está em 3, né? Eu não consigo fazer isso, ela consegue fazer. Bom, Leandro, bom demais rever a sua pessoa. Irmão Ítalo, dorme com esse sorriso e acorda com esse sorriso, igualzinho irmão Alexandro, não pode perder esse sorriso. Se vocês perderem esse sorriso, caramba, vai ficar difícil. Irmã Bernadette, obrigado pelo seu esforço. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus. Vamos pedir Abissai, que estava presente, mas estava apagado. Abissai, então, abrindo o seu áudio, vai estar agradecendo a Deus pela aula de hoje. Obrigado pela presença de todos vocês. Então, dia 15 de agosto, nossa provinha vai acontecer no final da aula e teremos, então, o fechamento da nossa matéria próxima terça, dia 15, dia 22. Se Deus quiser, começaremos a próxima matéria. Próxima aula, então, já vou divulgar qual será, então, a nossa próxima matéria. Abissai, orando e agradecendo a Deus. Oremos. Bondoso Deus e eterno Pai, somos gratos a Ti por essa oportunidade que o Senhor nos concede junto com nossos irmãos em Cristo. Estamos aprendendo mais sobre a Tua palavra, Pai. Queremos Te pedir a Tua bênção, a Tua graça sobre o pastor Luiz Fred, disponibilizado seu tempo para ensinar a nós. Também a todos os alunos, ó Pai, que têm se esforçado, cada um após as suas atividades, estar presente nessa aula e que possamos cada dia mais, ó Pai, ser capacitado pelas matérias que são apresentadas aqui. Por tudo nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Não vai embora sem proclamar o lema com a gente, por favor. Seriedade. 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 Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E eu diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que eu diminua. E eu diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. E eu diminua. E a Deus damos o que? A honra, a glória e o poder. Beijo no coração de cada um de vocês. Daqui a pouquinho estará sendo postado o vídeo dessa aula. Deus nos abençoe. Muito obrigado. Próxima semana, dia 15, estaremos aqui de volta, se Deus quiser. Bom descanso, boa terça, boa semana, vitorioso dia, no poderoso nome de Jesus. A paz do Senhor a todos vocês. Muito obrigado. Amém. Abraço, pastor.